Baixa para dar um ok se o áudio está saindo bem. Já vamos entrar aqui ao vivo. Baixa para aprender Puiharenha e Meporambá Parrina. Hoje vamos aprender sobre comunicação em Guarani e Meporambá. Vai dando um ok aqui no chat se o áudio está bem, se está saindo bem. Baixa para. Mais uns 3 ou 4 minutinhos, vamos começar a 21h40. Nhão arranque de rabo, vamos entrando, vamos chegando. Hoje a aula vai estar muito boa e conto com todos vocês. Nhão arranque de rabo, Lumitá, vamos chegando. Vou deixar para vocês curtirem um pouquinho mais essa musiquinha bem leve. Vamos que vamos.
Maitei, Maixabapende Pujaré, Pime Porambapa, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais esta aula de hoje. Estamos aqui já com 6 pessoas ao vivo, estamos contentes. Por mais Copujaré, Maixabapende Pujaré, o Pavave, o Rina. Vocês sabem o que quer dizer o que quer dizer está chovendo aqui, né? Como que está o clima aí pro lado de vocês? Está frio? Como que está? Tá um pouco frio, tá quente. Estou baixando aqui o áudio do celular que eu deixei muito alto, né? Aí eu estou acompanhando aqui pelo celular. Muito bem. Uma semana de live, um desafio legal, né? Estou contente por ter chegado até aqui, muito bacana mesmo. E hoje nós vamos ver uma aula muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre Nhemonguetá. Vamos ver coisas bem atuais, coisas que realmente usamos no dia a dia, né? E acredito que podemos fazer uma aula bem interessante hoje. Vou esperar mais um pouquinho e a gente já começa com essas aulas, tá bom? Vão falando aí como é que está o clima por aí. Aqui está um pouquinho frio hoje, um pouquinho gelado, mas estamos bem. Eu vou copiar o link aqui no grupo. Contribuição pela live em Boerrara Aguedê, Xangirum, muito obrigado pela contribuição. Graças, Mante, Aguedê. Podemos falar graças, né? Por isso que eu estou olhando para baixo, que estou lendo aqui. Estou também fazendo um cafezinho aqui para tomar, né? Estou olhando aqui no celular. Shaguedê Tuxeitrein deve, Xangirum. Muito obrigado mesmo. Vou até fixar a sua mensagem aqui. Ciudad del Este, Peoquina, Ciudad del Este, Pereimehina, Apeocutuxai. Tá muito grande a chuva aqui também. Deus mío. Mas estamos assim, né? Aguijé para todos. José Eduardo Almeida, Abeocuharo e Eterre, App Javei, José Honsa. Podemos falar Honsa também, né? Honsa Interei, podemos falar Eterei, né? Inclusive eu fiz, né, um vídeo que eu acho que lá para as 11 horas, programei para 10h30, eu acho, vai sair um vídeo falando exatamente sobre Roi e Haku, né? Tempo quente e tempo frio, né? O que que vocês acharam até agora das lives? Como foi a live até agora? Foi bem? O que que vocês conseguiram aprender? Eu estou contente aqui porque estamos, né, avançando bastante no nosso Guarani, né? Vocês viram também que eu criei um projeto em espanhol, né? Em espanhol e, na verdade, bastante pessoas, né? Tem pessoas de outros países que assistem e eu decidi fazer em espanhol, mas o meu espanhol está um pouquinho travado, oh meu Deus. Joey, boa noite, Baixapão de Pujaré, Portimão, 18 graus, céu estrelado. Ai, que inveja do céu estrelado. Quando eu era criança eu via muito céu estrelado, hoje em dia é difícil ver. E Aguijé, 1h43 da manhã, meu Deus. Muito obrigado por essa, como que eu falo, por essa honra de estar acordado a este horário e assistindo, né? Muito obrigado. Perfeito, muito pro. Legal, gente. Vamos então começar. Deixa antes eu tomar um golinho do meu café, né? Café muito bom, quentinho neste frio, né? Bom, vamos lá então. É que na Europa deve ser bem mais frio, né? Aqui pra gente qualquer friozinho já já é bastante frio. E por aí faz muito frio aí em Portugal, Joey? Como é que é as coisas por aí? É muito frio? Muito bem, vamos então para a nossa lousa digital. Deixa eu fazer a transição aqui. E o que vamos aprender são estas coisas aqui hoje, né? Eu trouxe assim já escrito, mas não coloquei a, a tradução, né? Estou lendo aqui também o comentário, muito produtivo. She Arechaina Petenque. Gosto da explicação mais pormenorizada dos termos das lições. Ah, legal. Fazer coisas mais curtas e explicar mais, acredito que seja isso, né? E aí eu também estou vendo que nesse quesito, né, às vezes a gente esquece que vocês
não falam, né? Que vocês não são tipo falantes e aí eu vou muito empolgado, muito rápido e acaba que não saindo, né? Tipo a é da forma que espera, mas estou aprendendo aqui com vocês fazendo coisas mais curtas, né? Inclusive isso que vamos ver hoje vai ser muito bom para nós, né? Vamos entrando para nós começar a nossa aula aqui. Vamos, Jaike de rabo, Jaike quer dizer vamos entrar. Vamos entrar. Eu coloquei assim um pouquinho do meu rosto dividido para aparecer e interagir com vocês aqui na live, né? Deixa eu ver aqui. Hoje nós veremos, né, exatamente sobre Nyemongetá. Nyemongetá quer dizer conversar, dialogar, né? Nyemongetá, dialogar, ou fazer diálogo, ou praticamente conversar, prosear, como falam, né? E nós vamos falar sobre um assunto que está, tipo, há 2 dias, há um dia e pouquinho de nós, que é o voto, né? Que é o dia da votação aqui no Brasil, o dia da eleição, né? Eu falei, eu vou abordar esse tema, né? E vou abordar uns outros temas também, né? Sobre essas coisas, né? Como que a gente fala lá no Paraguai, ou como que usaríamos no Guarani, né? Devemos também, vou tentar procurar como que é o voto em Guarani, aqui eu não trouxe, mas a gente vai aprender a montagem da palavra, né? E vou dar aqui uma dica para vocês. Reparem que Nhemunguetá quer dizer. Opa, tá muito grande aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, que aqui tá muito grande. Eu vou só reajeitar aqui de novo. Só ver se está bem encaixadinha. Tá assim? Beleza. Bom, eu vou só puxar isso aqui para cá. Vou fazer isso aqui. Temos também Monguetá. Quando você fala, por exemplo, Amonguetá, né? Amonguetá. Que na verdade, o diálogo, na verdade, é monguetá. Nye monguetá quer dizer falar-se, né? Conversar-se. Esse nye vem do se, né? Do complemento. Então, temos aqui se falar, né? Seria. Porque na verdade o nome correto é monguetá, tá bom? Quando eu falo amonguetá, eu estou falando que eu estou. Como que fala? Cantada, né? Eu acho que aí tá tampando, eu vou deixar um pouquinho menor aqui para aparecer, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu ver se dá para ver assim. Só um momentinho, agora dá para ver. Ok, eu vou explicar aqui de novo. A palavra Nhemonguetá originalmente seria só Monguetá. Monguetá quer dizer conversar, diálogo, né? Quando nós colocamos o Nhê, seria como se fosse se, por exemplo, conversar-se, se falar, né? Se conversar seria isso. Então, conversar-se, dialogar-se, né? E aí nós podemos usar amonguetá, por exemplo, eu canto, tipo, dou uma cantada, ou tem aquele famoso, tipo assim, vou conquistá-la, por exemplo, vou conquistá-lo, né? Vou falar palavras bonitas ao ouvido dele, então eu posso falar assim, amonguetata, né? Deixa eu até colocar aqui. Amonguetá, aqui, ó. Amonguetata Ixupé, por exemplo. Ixupé, assim. Só um pouquinho mais aqui. Vou deixar assim mesmo. Amongetata e chupé, por exemplo, quer dizer que vou chegar e vou conversar com ela, né? Seria tipo conversa como se fosse conquistar, ou a ele também, né? Vou chegar e vou me abrir, vou conversar com ele sobre. Isso aqui seria sobre quem quer namorar, né? Tipo, vai conversar, tipo, para namorar, essa coisa, né? Se eu for falar, por exemplo, vou sair, né? Vou sair com alguém, eu vou sair com ele. Eu vou falar coisas do nosso dia a dia, né? Então, aqui, antes da gente começar a aula, vão entrando mais pessoas, a gente vai aprendendo isso, né? Sair é sem. A palavra sair quer dizer assim, sem. Sem. Deixa eu só voltar aqui o S. Palavra sair seria sem, né? Assim. Palavra sair, sem. Temos aqui a palavra sem. Então, se eu for falar, vou sair com ele, né? Então eu falo coloco da primeira pessoa e coloco o tá do futuro. Tá vendo que o verbo permanece aqui no meio, a conjugação da primeira pessoa e a partícula tá do futuro, né? Aí eu falo, vou sair com ele, assenta rendie, né? Rendie. Isso aqui é o coloquial, tá? Quando é tipo para os intelectuais, os estudiosos, seria rendiver, que é tipo para
Para coisas de livros, de escritas mais formais, né? Mas a gente usa mais rendier, por exemplo. Assim, né? Rendier. Assenta rendier quer dizer vou sair com ele. Ou se eu falar assim, é, saia comigo, né? Então eu vou falar assim, é cena, ó, é cena. Lembrem do na que eu expliquei antes? Esse na seria tipo a petição, né? É cena Shendier, né? Shendier. Assim, ó, Shendier. Aí tem Nendier, Shendier e temos também Rendier. Eu acho que eu falei o Rendier, né? E você pode falar para a pessoa também, né? Assenta, por exemplo, assenta, né? Assenta Nendier, né? Assim, ó, né? Ndie. Tá vendo? Então, assim, nós já conjugamos aqui. Isso aqui é somente para aquecermos aqui o nosso início de live, né? Enquanto vocês vão entrando. Então, aqui nós já explicamos sobre Monguetá, né? Então, vamos ver o que realmente eu separei aqui para nós hoje. Eu deixei uma forma agora para traduzir aqui junto com vocês, assim a gente vai estudando. Hoje a aula é bem curtinha, só tem 2 páginas o nosso tópico aqui, né? Por ser uma sexta-feira, a gente vai conversar mais, vamos explicando mais, né? Então aqui vamos começar. A hipotaite ou uma votoara. A primeira palavra. A hipotaite ou uma votoara. A hipotaite ou uma votoara. A hipotaite ou uma votoara. Muito bem, vamos ver o que falamos aqui, né? Potar, reparem que potar aqui é o verbo querer, né? Aipotar quer dizer eu quero. Aí eu estou conjugando este verbo, um verbo aireal. Então, quando eu vou falar eu quero, então tem que colocar o i antes da. Ou seja, após a partícula interrogativa. Então seria ai. Aipotar. Esse it vem do superlativo, que eu quero tanto, né? Aipotaite. Ou seja, eu quero muito, né? Esse seria muito esse it aqui. Reparem que em um arre eu não sei se eu já expliquei. Nguarren quer dizer chegar. Ngua, aqui no caso ainda está um pouquinho errado. Tinha que ser assim, ó. Nguarren, assim, ó. O nguarren é a terceira pessoa. Eu, nguarren, estamos conjugando em terceira pessoa. Que chegue, né? Que chegue. Aí aqui no caso temos o voto que eu coloquei. É voto, né? Que quer dizer votação. No caso aqui, o que eu estou falando seria isto aqui, ó. Eu vou escrever aqui, vocês vão lendo. Pode ser da eleição ou o dia de votar, né? Ó, eu vou só esticar aqui para vocês verem direitinho, tá bom? Bom, a tradução no caso, deixa eu tirar, desvincular tudo aqui. Não sei se tá dando para ver, deixa eu ver se dá para ver assim. Só ver aqui. Ah, perfeito. Bom, então aqui nós estamos aprendendo aqui o que tá falando, né? Eu vou tirar esse X, né? Que isso era só uma marcação. Então, esta palavra que nós falamos aqui, a hipotaiteu um arrebotoara. A hipotaiteu um arrebotoara quer dizer, quero muito que chegue o dia da eleição ou o dia de votar, né? Ou não vejo a hora de ir votar. Seria também, poderia ser isso também. A hipotaiteu um arrebotoara ou a raitesema a votar, por exemplo. Se eu fosse falar aqui, por exemplo, deixa eu explicar novamente. A hipotaiteu uma revotoara seria quero muito que chegue o dia da eleição ou o dia de votar, o que vamos ter neste domingo aqui no Brasil, né? Então eu falei, vou abordar isso aqui. E por que que voto está como voto? Que lá no Paraguai, como a gente usa o diopará, que eu até expliquei isso ontem, né? Usamos voto mesmo em Guarani, né? Então, votoara seria dia de votar ou dia do voto, ou o dia da eleição, né? Porque voto também. Aqui poderia ser, por exemplo, votação, né? No Paraguai acho que nós falamos votação, eu não lembro muito bem. Gente, eu nunca votei na vida, tá? Aí, por exemplo, a gente poderia fazer assim, né? Votação, né? Que seria em Guarani, a gente vai escrever com S, logicamente no espanhol é com C, tá? Mas aí, como estamos escrevendo em Guarani, teria que ser assim: votação, né? Ara. Quer dizer, então uma revotação. Ara, quero tanto que chegue já o dia da eleição. Não vejo a hora que chegue o dia da eleição, né? Ou você pode falar também assim. É,
Como que eu posso escrever aqui para vocês? Aipotaite, abotasetreima, por exemplo. Abotar, né? Abotar, nem vou, abotase, né? Abotase eterei, abotaseitreima, abotase etereima, assim, ó, etereima. Deixa eu só colocar um E aqui, abotaseitreima, abotaseitreima, né? Então isso aqui, quando a gente vai falar, a gente suprime aqui, ó, esse E porque já tem dois E. Então a palavra ficaria assim: avotacetereima, quer dizer, já quero votar logo, ou não vejo a hora de votar. Avotacetereima, quero votar já, né? Agora, ok? Acho que deu para entender, né? Então vamos ver a próxima palavra. Deixa eu deixar a tradução deste aqui, que seria aipotaite, quero muito que chegue o dia da eleição, seria mais ou menos isso, né? Da eleição, que eu coloquei aqui votação, né? Se eu for falar, eu voto che a votar. Vamos usar o voto como votar, né? Então conjugaremos che a votar, ok? Aqui, ó, che votar, petem Brasil por haver, né? O que a gente ouve falar em época de eleição, todo mundo fala, eu quero um Brasil melhor, né? Ou em outro país, né? Então vamos ver aqui como que falaríamos isto em Guarani. Eu quero um Brasil melhor. Sheaipotá, Petém, Brasil, Ponabé, né? Então aqui temos a eu quero um Brasil melhor, né? Um Brasil melhor. O que eu estou falando aqui então? Eu quero um Brasil melhor, Sheaipotá, aí eu tenho que falar Sheaipotá, né? Que eu quero. Petém é o número 1, né? Aqui tinha que ser Brasil, né? Brasil, se escreve assim. Brasil por haver. Por que por haver? Um Brasil mais bonito, um Brasil mais bom, né? Aqui no caso, para a gente usar melhor, aqui está simplesmente falando assim, por haver, quer dizer, mais bonito, um Brasil mais bonito, mais bom, né? Seria isto a tradução daqui. Tem Brasil por haver. Che aipotape tem Brasil por haver, eu quero um Brasil melhor. Todos nós queremos, né? Um Brasil melhor. Apesar de que o Brasil é melhor e muito, né, gente? Bom, vamos ver. Outra palavra que temos aqui esta palavra é curiosa. Eu vou até escrever ela aqui. Que é esta aqui, ó. Eu acredito que isso também fora hispanizado, fora dado pelos espanhóis. Tá vendo essa palavrinha? Essa palavrinha significa padre, né? Pai quer dizer padre, né? Então eu coloquei aqui uma frase também que a gente às vezes vê bastante usual, né? Pai onyembo e tupaope. Pai onyembo e tupaope. O que quer dizer esta palavra, né? Eu vou escrever aqui a tradução. O padre está rezando na igreja. Isso seria a tradução aqui, tá? Ó. Pai onyembo e tupaope, né? O padre reza na igreja ou está rezando na igreja. Ficaria melhor quando eu falar que ele está rezando do que reza, né? Ou o padre reza na igreja também. Agora que a gente vai aprender esta palavra. Aprendimos o que é pai, quer dizer padre, e agora vamos aprender o que é rezar, né? Rezar ou orar, tá? Para quem fala orar ou para quem fala rezar. Então temos aqui Nhemboe, quer dizer oração ou reza, né? Ou orar, né? Orar ou rezar. Então, se eu for conjugar isso aqui, se eu for falar assim, vou orar ou eu oro, né? Seria she anyemboe, she anyemboe. E aí, reparem que aqui nós temos em terceira pessoa, pai, onyemboe, o o da terceira pessoa na conjugação, nyemboe tupaope. O que é Tupaope? Tupaope quer dizer na casa de Deus. Reparem que Tupã é Deus na mitologia guarani e Tupaô seria esse O vem de Oga, né? No Guarani a gente tem uma abreviação para quando é casa, tipo, a casa de algo, tipo, Tupaô é a casa de Deus, seria isso, né? Então, Oga vem de Oga, que quer dizer casa, e Tupã é Deus. Então, a casa de Deus. Então, se eu falar Tupaô é a casa de Deus.
Perfeito. E como que eu falo, por exemplo, para os que são católicos, né? Por exemplo, a Virgem Maria, né? Como que a gente chama a Virgem Maria em Guarani, né? A gente chama de Tupã. Inclusive aqui no Brasil tem uma cidade chamada Tupaci, né? Tupaci, e eles falam Tupaci. Quer dizer o quê? Mãe de Deus. Tupã é Deus e Si é mãe. Então, mãe de Deus seria a Maria, mãe de Deus, né? Que inclusive tem a, a reza, a Ave Maria, tem todas essas coisas, né? Que a gente pode também estar aprendendo em Guarani, né? Então, se eu for falar, é, por exemplo, Santa Maria, né, seria Tupaci, né, e posso falar também Santa Maria, no caso já é um outro nome, não está falando que é a mãe de Deus, né? Então eu posso falar Santa Maria Tupaci, por exemplo, Santa Maria, mãe de Deus. Tupã é Deus e mãe quer dizer si, né? Voltando aqui então, Nhemboe, oração ou rezar, lembrem disso, se você for falar, vou orar, a Hata Nhemboe, por exemplo. Vou orar a Hata Nhemboe. Deixa eu puxar um pouquinho para cá e a gente escreve e depois volta de novo o quadro, tá? Então vamos ver aqui. Vou orar, né? Ou vou rezar. A Hata, assim, a Hata a Nhemboe. Assim, a Hata Nhemboe, vou rezar, né? Aí a pessoa fala, vou rezar um Pai Nosso, por exemplo. A Hata Nhemboe Oreru. Oreru, né? Oreru quer dizer Pai Nosso, né? Pai Nosso. Gente, eu vou fazer uma live especial. Eu tenho uma pessoa, né, um inscrito, uma pessoa que acompanha o nosso canal, né, digamos um companheiro, né, de aprendizado que acompanha o canal, que ele me mandou um Pai Nosso que ele escreveu. Eu não sei se foi ele que escreveu ou alguém escreveu, mas que ele me mandou. Eu achei muito bonito e queria, por exemplo, fazer uma live sobre a tradução desse Pai Nosso, né? Por exemplo, como que eu posso dizer para vocês? Pegar o que ele mandou e a gente traduz e estude tudo o que ele mandou na tradução do português para o Guarani, ok? Então, a Hatanimbo e Oreru. Oreru quer dizer Pai Nosso, né? Oreru, Pai Nosso. Se vocês quiserem o Pai Nosso em Guarani, vocês me falam que eu vou trazer para a gente na live para entender um pouco sobre o Pai Nosso também em Guarani, que é uma reza deixada pelo Senhor Jesus Cristo, né, que nos ensinou, ele próprio nos ensinou a fazer esta oração, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos chats. Deixa eu ver o que mandaram aqui. Shira ande ikore heshakuri aranduka WhatsApp. Aheshakuri, ahesha. Sí, aheshaha. Amebe, tá chover atenção com Enorupi. Eu quis dizer, amanhã eu vou dar uma olhadinha, né? Vou dar uma atenção e vou ver, porque eu achei bem interessante também esse Aranduká, que é Guerucaba Shebe, né? Aqui, inclusive, tá cortando, né, gente? Deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Perfeito. Bom, Argentina está un poco fresco. Misiones Argentina. Nívia, como estás, Niva, verdade? Como estás, Niva? Aqui, sul de Portugal, a temperatura mais baixa é 5 graus. Meu Deus do céu, no forte inverno. Então não é tão frio assim, né? Mas é frio, né? 5 graus, a sensação térmica deve ser bem mais, né? Seria maravilhoso, eu quero, né? Confundir com Iti e Gueteri, né? Eu vou elaborar uma frase, ou seja, elaborar uma aula específica para nossa live sobre isso, sobre esta iti e gueteri, para a gente entender melhor. Agora aqui, se eu for explicar, né, eu teria que ler lá tudo e trazer corretamente para a gente poder entender, né? Mas muito obrigado por dar essa sugestão, né? Buenas noches, acá en Posadas, Misiones de Argentina está un poco fresco. Qué bien. Que livro, né? Está perguntando do livro. Amo a Nhemboemina. Pode ser também com a partícula convidativa. Bom, a Nhemboemina já não dá para usar. Pode falar a Nhemboemita, né? A Nhemboemita, então você pode falar Nhemboemita, né?
Você pode falar enyembo emina, porque aí no caso a gente está falando sobre o imperativo, você está mandando, né? Então, para lembra que eu falei na primeira pessoa, acho que eu passei na outra aula, se usa o tá e não o na. O na é para a segunda pessoa, então quando você for falar enyembo emina xerehe, vou até escrever aqui, né? Para a gente interpretar. Enyembo emina xerehe quer dizer ore por mim ou reze por mim, né? Olha aqui, ó. Enyembo emina. Enyembo né? Boemina xerehe. Assim, ó. Xerehe. Né? Ore por mim, por favor, né? Faz uma oração ou reze por mim, né? Ou faça uma prece por mim, né? Seria isto, ok? Aí quando você falar, você está falando isso, aí você vai falar Anyembo emita rece, por exemplo. Anyembo emita, né? Anyembo emita. Opa. Aí você muda Anyembo emita, né? Tem que ser o tá aqui, ok? Anyembo emita rece, no caso é por ele, né? Rece ou por ela. Pode ser rece, por ele ou por ela. Assim. Anyembo emita. Ok? Somente essa mudança. O que você colocaria que a partícula convidativa seria Anyembo emita, né? Anyembo emita rece. Ok? Eu vou até diminuir um pouquinho aqui para caber na tela, que não está cabendo bem, né? Muito bom. Vamos voltar aqui novamente, né? Para a nossa... eu vou deixar isso aqui salvo aqui. Depois no final eu deixo lá para a gente ver melhor, tá bom? Então, voltando aqui, deixa eu só ver se encaixou tudo aqui dentro. Encaixou certinho, beleza. Bom. Então, Pai Onyembo Etupaope, entenderam essa parte, né? O padre reza na igreja, né? Eu posso colocar aqui também, por exemplo, pastor, né? Pastor. Ao invés de ser Pai, eu posso colocar pastor, né? Que no caso, o Pai também seria pastor, né? No nome guarani, tá, gente? Pastor, Pai, o que seja o nome, tá? Aí eu vou deixar como estava antes, por causa das nossas notas, né? Pai. Temos outras. Pai omonye nyandejara nye. Pai omonye nyandejara nye. Pai, já sabemos que é padre, né? E agora vamos ver aqui. Aqui tá errado, tá? Deixa eu corrigir aqui. Omonye, não omenye. Omonye, assim, tá? Ainda bem que eu vi. Vou subir um pouquinho aqui. Pai omonye nyandejara nye. Quer dizer... Monye, vamos ver aqui, monye quer dizer ler ou fazer falar, né? Dar voz, está dando voz, né? O padre está dando voz, né? Ou seja, está lendo, né? Nyandejara seria Deus nosso Senhor. Neste caso, nós usaríamos Nyandejara. Pessoal, tipo assim, existem muitas teorias, né, sobre a história guarani, né, a mitologia guarani, sobre deuses e tudo mais, e Tupã é um deus na mitologia guarani. Só que a palavra Tupã significa Deus, né? Tipo, não é que Tupã é um ser como se fosse tipo Hércules, essas coisas. Tupã é o Deus mesmo. Então, a gente usa Tupã, por exemplo, para Deus, né? Mas quando a gente for falar, por exemplo, para os cristãos, né, falar Nyandejara, falar Tupã ou falar Deus, a gente usa mais Nyandejara, que quer dizer Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor, né? Então aqui praticamente está falando Nyandejara, Nosso Senhor ou Deus, né? E aqui Nye, Nye seria o quê? Nye é a fala, a palavra. Então, o que ele está falando? O padre está lendo a palavra, ou está lendo a palavra de Deus, seria o mais correto aqui, né? O padre está fazendo a leitura da palavra de Deus, né? Está fazendo a leitura, ou o pastor está pregando a palavra de Deus, seria mais ou menos isso. Aqui, na verdade, está lendo a Bíblia, né? Nhandejaranhe também pode ser a Bíblia, né? Deixa eu ler aqui mais um chat. Um livro de conversação com Guarani de Apará, mas tive que tirar do grupo pelas reclamações, pois não estava no Guarani TT. Gente, assim, é bom até tirar do grupo quando dá reclamações, né? Porque no grupo a gente tem bastante. Vocês veem que eu quase nem falo muito no grupo, né? Eu até arquivei aqui. Quando é bem necessário, eu vou lá e posto alguma coisa, né? Porque eu deixei o grupo aberto para todos interagirem, né? Então, quanto menos a gente puder evitar, né?
conflitos é melhor, né, lá. Mas muito obrigado por participarem desse grupo também, né? E tem essa questão, né? Por exemplo, aqui o meu intuito é ensinar vocês a falarem o Guarani, né? A interpretarem, né? É bem mais fácil, por exemplo, você aprender algumas palavras e aprender a forma de diálogo e depois aprender a palavra inteira. Eu aprendi assim o português. Por exemplo, eu tinha palavras que eu falava em espanhol e depois, com o tempo, conheci a estrutura do português e montei através de usar algumas palavras de espanhol, de guarani junto, e fui conhecendo a estrutura do português e hoje falo bem o português, né? Então aqui o padre, só vou colocar aqui a tradução, o padre lê, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Assim. O padre lê a palavra de Deus. Olha que precioso que aprendemos aqui. Então, Nhandejaranhe é tudo junto quer dizer palavra de Deus, tá? Ou seja, a voz de Deus, a palavra de Deus, né? Muito bem, vamos continuar aqui, né? Antes da gente continuar, eu vou dar uma pausa aqui para a gente tomar uma aguinha, né? E vou parar por uns 2 minutinhos, tomar uma aguinha e já volto aí com vocês, tá bom? Enquanto isso, vocês podem ir comentando alguma coisa, podem ir perguntando alguma coisa. Eu vou tirar também para responder alguns comentários, algumas sugestões, tá bom? Na verdade, para ler, né? E aí vocês podem ir perguntando e podem ir interagindo, tá bom? Se precisarem de qualquer tradução, alguma coisa, vão me mandando, porque o próximo bloco já termina as aulas que eu elaborei, tá? Aí a gente pode conversar um pouco, ou se vocês preferirem, a gente encerra também a live, tá bom? Daqui 2 minutinhos voltamos.
Calpei, voltamos aqui, já foi, já bebi a minha água, vou tomar novamente o meu café. Vamos conversar um pouquinho, né? O que que vocês acharam das aulas até aqui? Deu para aprender alguma coisa? Agora a gente vai, né, partir já para a parte 3 aqui. Deixa eu ir organizando aqui, falando com vocês enquanto isso, né? Só ver como é que tá, encaixando direitinho aqui. Acho que agora encaixou direitinho. Quase. São palavras grandes, aí tem que... Assim, acho que aqui vai caber agora. Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, né? Um conselho que eu posso dar para vocês para aprendizado é leitura, né? E hoje está muito fácil para leitura, né? Eu, por exemplo, tenho uma biblioteca de livros aqui no meu computador de acho que mais de 100 livros que eu baixei da internet, né? E eu não gostava de ler, viu, gente? Não gostava mesmo de ler. E agora estou começando a pegar hábito de leitura, né? Deixa eu baixar meu celular que ele está muito alto aqui. E a leitura, ela te dá confiança, te dá, assim, a confiança de você poder se expressar as palavras, né? Eu aprendi o Guarani lendo, o Guarani não, o português lendo, né? Eu aprendi o português através da leitura, aprimorei muito, né? Através da leitura. Eu tenho, vou fazer, acho que cheguei aqui em 2008, vou fazer 14 anos agora em novembro que eu estou aqui no Brasil, né? E dentro desses 14 anos eu vi uma evolução assim muito grande do português, ou seja, do meu português, né? De quando eu cheguei para hoje. E assim, é uma alegria porque eu amo falar português, né? Eu sou apaixonado pela língua portuguesa. E para mim é uma honra falar em português, né? E por que que eu não falo com sotaque, né? A princípio, eu tinha muita vergonha de falar com sotaque, né? Então eu falei, eu tenho que aprender essa língua, né? E aos poucos eu fui assim, através da minha timidez, eu fui aprimorando, mas isso eu não aconselho que você tenha timidez. Você tem que se arriscar a falar, né? Porque o pouquinho que você aprende já é o bom para você é, aumentar, né, a sua experiência. Por exemplo, se você precisa fazer um trabalho de eletricidade na sua casa, né, e você entende um pouquinho, né, um pouquinho que você aprendeu, entende, algumas partes você mesmo vai adiantar, né? Agora, se você, tipo, não tiver interesse ou sabe de alguma coisa e tem medo de fazer ou tem timidez de fazer, você nunca irá fazer, né? A gente às vezes aprende as coisas testando, né? É, lógico que a eletricidade é bem perigosa, né? Mas se você souber desligar o disjuntor, as chaves, tentar e depois ligar, né? Se você entender, né? Também não vai pegar sem entender, digamos assim, né? Mas o que eu quero dizer, por exemplo, eu não sei fazer café, né? Hoje você entra no YouTube e tem receita para tudo, né? Então, basta mesmo a gente querer, né? E eu admiro muito vocês, né? Porque o Guarani, vocês veem que não é uma língua fácil, né? Ela não, ela tem o estudo tudo, mas ela não é tipo algo que você convive, que você escuta muitas vezes, assim, né? Que é tipo algo que é cobiçado, né? Pode até ser cobiçado, mas eu digo no sentido profissional, o que que ela vai agregar, tipo, na sua vida profissional, porque hoje todo mundo só pensa em profissão, né? Mas o importante é quando você estuda, né? Existe um estudo que fala que quando você pratica leitura, estuda, né?
exercita o seu cérebro, né? Então, o cérebro sendo exercitado, você consegue aprender mais coisas, né? Ser aberto para mais coisas, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu pratico assim bastante leitura, sempre consumo bastante conteúdos, gosto de consumir conteúdos, fico até tarde consumindo conteúdos que me ajudam bastante, né? E depois que eu passei a ensinar o Guarani aqui no canal, eu aprendi muita coisa. Nossa, eu vejo tanto que eu era leigo na minha própria língua, tipo, não sabia, porque você falar uma coisa, agora você ensinar, né, o que você fala é um pouco difícil, né? Eu estou aprendendo bastante. Eu digo assim que Deus está me dando esse dom de lecionar, né, de ensinar, porque não é fácil ensinar, não é fácil você abrir, né? E eu gosto muito da história das palavras, né? De como elas são colocadas, né? De como elas são, por exemplo, encaixadas ali. É isso que me faz ser diferente tipo assim, digamos, o meu aprendizado ser diferenciado, porque eu gosto, tipo, de trazer o porquê da palavra tá ali, porque que nem eu tenho uma aluna em particular, e ela falava assim, poxa, eu não sabia por que que usava isso e aquilo na conjugação. Aí eu expliquei para ela as regras da conjugação, né? Porque tem que ter a regra, então o verbo não muda, mas tem a regra. Então é tipo assim, deixa eu ler os chats aqui de novo. Sou de Foz do Iguaçu, mas moro no Canadá desde 1990, mas sempre tive uma vontade imensa de aprender o Guarani. Olha que interessante. Canadá. Foz do Iguaçu. Já estive duas, três vezes já em Foz do Iguaçu, né? Uma cidade muito bonita. Inclusive, quando meu pai estava em Assunção internado, eu fui daqui de São Paulo para lá de carro, de veículo, né? E passei por Foz do Iguaçu. E passei em 2006 também. Passei por Foz do Iguaçu quando fiquei, eu acho que 15 dias na Argentina. Fui tentar morar e não deu certo. Voltei embora, né? Você pode postar aqui o link para o WhatsApp, por favor, a alguns alunos aqui da live que ainda não conseguiram entrar no grupo. É pra já, deixa eu fazer isso aqui agora. Eu só vou mudar a imagem aqui, tá? Para que eu vou virar aqui tudo e aí vou colocar essa imagem. Já coloco o link do grupo, tá? Perfeito. Vão me ouvindo aí, curtindo a musiquinha enquanto eu compartilho o link do grupo do WhatsApp aqui para nós, tá bom, gente? Jahá, 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 jahá. Já estou copiando aqui o link do grupo, copiar e já vou colar aqui. Aqui, coloquei o link do grupo aqui, é só entrarem nesse link, tá, gente? E entrar no grupo, tá? Aí é bom quando vocês entrarem, acho legal entrar, se apresentar, né? De onde vocês são e tudo mais, tá bom? Bom, vamos, né, continuar com a nossa aula, então. Deixa eu já entrar aqui na nossa lousa digital de novo e passar para ela direto. Perfeito, já estamos aqui na lousa digital. Vamos ver o que temos nessa segunda parte. Vamos ler aqui, todo mundo junto, né? Aguidjen deve, Regina. Muito obrigado. Aguidjen, para quem não sabe, quer dizer obrigado, tá bom? Uma vez até eu falei para, estava tipo assim, reclamando de algo e falei assim, mas eu sou obrigado a fazer isso. E ela falou, de nada, eu fiquei sem graça. Porque se você falar também obrigado, às vezes como se fosse agradecimento, né? Muito bem. Ko arateime ya elegita nyande presidentera, né? Quer dizer, ko arateime, neste domingo, né? Se eu for falar neste domingo em Guarani, eu poderia aqui também falar ko domingope, né? Ou ko arateime ya elegita, tá vendo que elegir, elegita, vem de eleger, de eleger, então a gente não deve até ter a palavra eleger em Guarani, né? Tem, na verdade, deve ter sim, que é por avô, na verdade, é escolher, né? Por avô. Mas não tem como falar de aí por avô, Tanhande presidente, não. Pode até falar também, né?
Ou podemos falar também, Nhamointa, Nhané presidente, né? Vamos colocar o nosso presidente, que seria a eleição também, né? Então, de elegita seria vamos eleger. Nhandé presidente, presidente. Aqui pode ser cacique, né? Que um cacique representaria tipo um presidente, né? Irã seria a partícula do futuro, né? Nhandé presidente, né? Para ser o nosso presidente. Deixa eu ver como é que se tá com a música de fundo. Acho que tá alta, né? Desculpem, eu esqueci de baixar a música de fundo. Deixa eu ver aqui, né? Aqui falaram que o Brasil tem uma dívida impagável com o povo paraguaio, mas também tem um respeito enorme por cultura indígena e exercitar o cérebro. É isso mesmo. Eu acho que o melhor de tudo é ter o respeito pela cultura, né? Porque essa cultura faz parte da nossa história, né? Por mais que nós sejamos descendentes, nós somos daqui, dessa terra, né? Então faz parte, tem essas pessoas dentro do nosso ciclo, né? Dentro da nossa convivência, né? Da nossa casa, digamos assim. Bom, desculpem, eu tinha esquecido de baixar a música, não sei se deu para ouvir bem. Vou voltar aqui de novo e vamos lá, né? Co arateime, quer dizer, neste domingo, arateim é domingo, co arateime, já elegita, quer dizer, vamos escolher, vamos eleger, né? Nhandé presidente, né? Para o nosso presidente. Que no caso a tradução seria, eu acabei já falando aqui a tradução, né? Seria neste domingo, como estamos todo mundo falando de eleição, falando, né? Vamos né, eleger. É só voltar aqui. Vamos eleger, né? Deixa eu só ver aqui. Vamos eleger o nosso futuro presidente. Seria, né? Futuro presidente. Que presidente não seria futuro presidente, né? E não só o presidente vai ser escolhido, mas a gente colocou o que é mais, que tá mais na boca do povo por enquanto, né? Eu vou baixar aqui um pouquinho. Aqui assim, né? Para poder ter espaço aqui. Deixa eu tirar daqui do... Eu acabo travando aqui para arrastar tudo, né? Mas aí no caso aqui... Oxe. Não, vamos lá, vamos deixar assim mesmo. Muito bem, aqui então, neste domingo, né? Seria a tradução disso aqui de cima que eu acabei de falar, né? Neste domingo vamos eleger para o nosso presidente, né? Vou voltar aqui. Deixa eu ver se está dando para ver bem aí com vocês. Se está dando para ver bem. Acho que cabe bem sim. Então vamos lá. Arateim quer dizer domingo, né? Já elegita, já vem de Nhandé, né? Nós. Já elegita, vamos eleger, podemos falar já iporavota. Por exemplo, se eu for falar escolher, né? Escolher em Guarani seria poravô, assim. Aqui, ó, poravô. Eu poderia falar, por exemplo, aqui de iporavota, né? De iporavota, vamos escolher, né? De iporavô, tá? Poderia falar co-arateime de iporavota, porque poravô quer dizer escolher, então eu escolho de iporavota, né? Ou posso falar também de nhamoita, né? Moim quer dizer colocar, moim, ó, moim assim quer dizer colocar, ok? E podemos falar também nhamoita, né? Então seria assim, nhamoita. Nhamoita quer dizer vamos colocar quem será o nosso presidente, vamos escolher, né? Mas eu coloquei de Alejita para que seja melhor para nós, né? Aí temos algumas pautas que podemos ver aqui. Isso aqui eu sempre trago essas bandeiras porque são palavras que a gente sempre vai estar ouvindo, né? Por exemplo, aqui, Nhanhangare koara, nhande kaaguire. Nhanhangare koara, nhande kaaguire, né?
Nós temos, né? Deixa eu colocar aqui a tradução e depois a gente fala, né? Só vir aqui. Assim, temos que cuidar da nossa floresta, né? Ou do nosso meio ambiente, pode ser também. Temos que cuidar ou preservar, né? Quando fala cuidar, encaixa tudo isso, tá bom? Então aqui, vamos entender algumas palavras aqui, né? Temos aqui, por exemplo, nhangarecô, né? Nhangarecô, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nhangarecô aqui quer dizer cuidar, né? Nhangarecô, eu vou destacar aqui, né? Nhangarecô. Angarecô quer dizer cuidar, né? E esse aran vem do futuro. Nhangarecoara. Nhangarecoara. Então, nós, né? Nhangarecô está conjugando. Nós temos que cuidar. Aran, temos, né? Nós temos que cuidar do nosso. Aqui, Nhandê seria nosso, né? Nhandê Kaaguire. Kaaguire quer dizer floresta ou meio ambiente ou a nossa flora, acho que fala, né? Não sei se é flora, fauna, algo assim. Nhandeka Aguirre, né? Perfeito? Então temos que cuidar da nossa floresta, da nossa reserva, do nosso meio ambiente, seria isto aqui, né? A tradução do que usamos aqui. Então, Nhangarecô, se quiserem anotar, deixa eu copiar, inclusive, aqui do lado para nós o Nhangarecô, tá? Então, Nhangarecô seria cuidar. Nhangarecô, né? Cuidar, proteger, né? Esta palavrinha aqui seria como se fosse cuidar, proteger, na verdade é isso, né? Cuidar, proteger, né? E falando ainda sobre isso, Brasil, P, né? Quando a gente usa esse P, aqui nós usamos o tracinho por conta de que a palavra está em português, mas não era necessário esse tracinho, tá? Podemos deixar sem. Mas fica tipo representativo, digamos. Então, Brasil, P, ou putar, reparem que putar quer dizer ficar, né? Fica, ficar. Então, o putar fica. Tuixabeba reserva caagui. Tuixabeba reserva caagui. Então, aqui o que eu falei, né? No Brasil está localizado a maior reserva florestal, digamos assim, a maior reserva do mundo, né? Reserva do mundo. Vamos colocar reserva, né? Que a gente sabe que estamos falando de floresta, né? Então, no Brasil está localizada a maior reserva do mundo, né? A maior reserva florestal ou a maior floresta, né? Do mundo seria isso aqui. O coração do mundo está no Brasil, né? Que é a Amazônia. Ok? Então, no Brasil está localizada a maior reserva do mundo, né? E no Brasil também, não sei se vocês sabiam, mas o Brasil é a maior fonte de água doce do mundo, né? Ela é o que mais tem água doce no mundo, né? Eu tenho inclusive 5 curiosidades sobre o Brasil que eu fiz, né? Eu tenho um canal que é onde eu faço um pouco de curiosidade, e lá eu estudei uma vez sobre isso, né? Que o Brasil tem a maior reserva de água potável do mundo, né? E também a floresta, né? E que só a Amazonas é mais ou menos a metade do território do continente europeu, né? E o Brasil é muito rico, né, gente? Bom, então falamos sobre isso. O Brasil está localizado, a maior reserva do mundo no Brasil, né? E aqui foi repetido novamente. Eu vou colocar uma outra frase aqui. Era para mim estar apagado e não apaguei, então a gente vai colocar uma outra frase aqui. Javu a, né? Javu a aran, javu aran, javu a vaeran, né? Deixa eu ver aqui, vaeran. Nhemehare, nhemehare. Nhemehare Brasilpe, né? Podemos colocar assim, né? Só para estamos no Brasil, vamos falar do Brasil, né? Por exemplo, Avarane Mehare Brasilpe, né? Ou posso também usar uma outra. Deixa eu tirar isso aqui.
Posso também usar, por exemplo, uma outra frase aqui, né? Eu vou inclusive jogar essa aqui. Então, temos aqui, por exemplo, Havaiana, temos que ser felizes, né? Ou devemos ser orgulhosos, pode ser também, né? Devemos nos orgulhar. Vou colocar assim a tradução. Devemos nos orgulhar por estar no Brasil, por viver no Brasil, né? No Brasil. Digamos assim, uma frase, né? Os patriotas, né? No Brasil. Tipo assim, devemos nos orgulhar por viver no Brasil. Tipo, patriotismo, né? Sou orgulhoso por estar vivendo no Brasil, por exemplo, né? Eu posso aqui também, eu vou mudar esta aqui, né? Né? Nhaneresaimbare, né? Por exemplo, nhaneresaimbare. Nhaneresaimbare. Ou nhaneresaihaguere, por exemplo. Mas vamos deixar assim, nhaneresaimbare, né? Aqui, neste caso, a gente pode usar isso aqui como se fosse tipo... Vou apagar aqui. Como se fosse tipo grato, né? Eu vou colocar, digamos isso. Temos que estar feliz pelo fato de termos a saúde, por exemplo, né? Seria isso, de termos a saúde. Né? Temos que ser felizes, temos que ser gratos, ser felizes por ter saúde, por estar saudável, né? Por ter muita saúde, né? Seria isto aqui a frase que podemos montar nesta questão, né? Então, vamos identificar aqui as palavras, né? A gente tinha falado Brasil é oputá, né? Putá, ficar. Tuixá quer dizer grande, tuixaveva, a maior, né? Veva quer dizer a maior, né? Tanto chaveva. E aqui no caso teria que ser nhaimê, tá, gente? Nhai, ó, nhaimê. Então, de Havaiana, temos, esse Havaiana temos que ser, né? Temos que estar contente. Nhaimê quer dizer por estarmos. Hare é por, né? Por estarmos no Brasil, né? Brasil P, né? Como aqui, tá vendo que eu já mudei aqui? E outra coisa, de Havaiana, nhaneresaimbare. Reparem que aqui Ireçãe é uma palavra triforme e ela vem de Teçãe, né? Esse nhané é nós, né? Por nós termos saúde, né? Embare seria por tudo, né? Por toda a nossa saúde, ok? Bom, eu acho que é isso, né? São essas as aulas que aprendemos hoje. Eu vou deixar aberto aqui para algumas sugestões, vou ler aqui os chats de novo, né? Para quem quiser mandar algum chat, alguma coisa. Lamentavelmente que a floresta aqui no Amazonas está muito devastada, principalmente no meu estado do Pará. A gente vê sempre nos noticiários e é uma realidade, né? Embora muitos não querem admitir, mas é uma realidade, né? Eu vou contar um testemunho para vocês, né? Aqui, quando nós éramos criança, né? A região que eu morava no Paraguai, deixa eu mudar aqui para outra câmera. A região que nós morávamos lá no Paraguai, tinham 3 rios, né, que passavam. Tinham 2 rios que se chamavam Arroyo Mocoin. Arroyo quer dizer rio, né, Arroyo Mocoin. E tinha o Jejuí, que era um outro rio que passava por volta de casa. Ele vinha lá de cima e ia lá por trás de casa. A gente tomava banho nesse rio, né, era fundo. Ele era mais ou menos, a gente tinha o quê, 10, 11, 12 anos e o rio era bem, bem fundo, né. Tanto é que a gente pulava e não dava pé, né e pescava naquele rio tudo. E aí começaram a entrar os agricultores, os sojeiros que plantam grandes quantidades de soja, né? E eles começaram a mecanizar tudo, né? E depois de 10 anos que eu estava já morando aqui no Brasil, acho que não, depois de uns 15 anos, digamos assim. Eu já estava já com uns 27 anos, mais ou menos, quando eu voltei lá. Vocês acreditam que o rio estava um corguinho, todos os rios, e aquele rio que nós tomávamos banho, ele estava, tipo, o lugar mais fundo que eu entrava não dava nem no joelho. Tipo, a água realmente está acabando, né? E isso é por causa da devastação da floresta, né? Da devastação da floresta, a água está acabando. E lá, realmente,
realmente está, tipo assim, acabando a água, né? Eu dei um vistaço, digamos assim, que é um comentário e vou trazer aqui para nós algo importante aqui. Ter de no futuro não usa vai, né? Apenas a, né? Joey, depende do que a gente, por exemplo, vai conjugar. Nesta parte, deixa eu voltar aqui na lousa rapidinho, né? E explicar isso aqui. A gente volta a conversar de novo sobre. Aqui, por exemplo, não vai ter a concordância verbal se eu falar de ara, tá vendo? De ara, né? Porque a palavra tem vaera e ara. É justamente para diferenciar estas palavras, porque senão aqui vai virar uma sopa de letra, né? Uma salada de letra. Tipo, se eu colocasse aqui de ara, tá vendo? Seria tipo assim, de ara, né? Não sei se tá dando pra ver. Deixa eu tirar daqui de cima os. Ó, de ara, né? Então teria que usar dois pulsou, né? E não ficaria legal. Por isso que tem o Vairã, né? E deve ter uma regra. Na verdade, tem uma regra assim que eu vou trazer nas aulas de gramática para nós sobre isso, né? Então eu coloco de Vairã. Por exemplo, se eu for falar de Adiapoarã, aí tem o O, né? De Adiapô, por exemplo. Deixa eu até mudar aqui para a gente ver, né? De Adiapoarã, por exemplo. Ó. De Adiapoarã. Assim. Reparem que o O, né, tem o O antes do A, então não está misturado, então a gente usa de Apoarã, de Apoarã. Que pena mesmo, viu? Então, esses rios que nós banhávamos, pescávamos, a gente era criança, fez uma canoa, fez lá tipo uma embarcação lá com bastante coisas, né? E, e na verdade, a gente perdeu muito disso, né? Perdemos muito de tudo isso, né? A nossa casa dava de fundo para uma represa bem funda, né? Inclusive eu pescava lá todos os dias quando era criança, né? Pescava muito naquele. A gente fala banhado, era um banhado enorme assim, né? E hoje em dia não tem mais nada, acabou, né? Então, Joey, aqui você tá vendo que nesse Nhanhangareco Aran termina com O a palavra, então eu consigo usar o Aran na extensão. Se terminasse com A, não ficaria, por exemplo. Eu posso usar as duas, Nhanhangareco Vaeran ou Nhanhangareco Aran, né? Eu posso usar o que mais eu quiser aqui. Neste caso, dá para usar as duas, que nem Diapovaerã ou Diapoarã. Aí vai da sua necessidade, do que você queira falar, entendeu? Acho que deu para entender, né? As duas formas estariam corretas, tá bom? Ou seja, a pessoa entenderia, né? Tenho aprendido o lado acadêmico do Guarani. Você tem sugestão em como poderia praticar a fluência? Rapaz, agora você me pegou, hein? O lado acadêmico seria da escola que você fala, foi na escola, faculdade que você aprendeu, né? Meu amigo, a fluência é uma coisa de necessidade também, né? Tipo assim, se você não tiver necessidade, eu acho que você não vai chegar tão rápido na fluência. A não ser que você é aquela pessoa que fala, não, eu vou ter que falar fluente o Guarani e pratica, porque muitas pessoas começam e desistem, né? Mas vamos lá, para a fluência é leitura, né? Se você já aprendeu um pouco do lado acadêmico, então você começa a fazer leitura. Leitura, leitura, leitura e ouvir, né? Aconselho muito ouvir música paraguaia, polca paraguaia, né? Polca paraguaia você vai aprender muito, porque eles não cantam rápido e dá para entender bastante, né? As músicas são bem montadas e são simples, tipo, os cantores paraguaios, eles não são poetas, como é que fala? Eruditos, né? Não sei se é erudito que fala, ou aqueles poetas que falam difíceis, né? Eles falam palavras comuns do dia a dia, então você aprende muito com música paraguaia, ok? Acadêmico eu quis dizer aprender a gramática. Ah, sim, a gramática, né? Então, a gramática é muito importante aprender, né? Sem a gramática a gente não consegue fazer nada, né? Mas o que eu te aconselho é isso. Tipo, no meu canal aqui, se você pegar, eu tenho muitas lives além dessa. Quando eu comecei, eu fiz muitas lives. Só que assim, são longas, né? Demora, aí você tem que ter paciência, estudar, pegar, porque eu não edito elas ficam gravadas, né? E na verdade fica gravada e lá você pode ir aprendendo, né? Pode ir assistindo a aula, aprendendo, né? Praticando. E como que está a sua conversa, por exemplo? Você consegue desenrolar a sua conversa? Consegue
consegue desenrolar bem, falar as palavras, a sua timidez, a sua segurança. Primeiro de tudo, tem que ter segurança para falar, né? Se, é uma das coisas que você tem que ter, né? A segurança. Vou falar e pronto. Tipo, tenta pegar você mora no Canadá, você falou, né? Não sei se é você que falou que é no Canadá. É, eu vou deixar aqui, inclusive. Eu deixei lá no grupo, tem lá meu contato, mas eu vou abrir aqui de novo, né? Se vocês quiserem mandar mensagem, eu mando áudio para vocês em Guarani, né? E aí vocês vão escutando o meu áudio, né? Falando em Guarani e tudo mais. Podem me chamar nesse número que eu estou mandando. Aqui é só o WhatsApp, ele só funciona por WhatsApp, tá bom? Se quiserem fazer uma ligação, tipo, um videoconferência, alguma coisa, é só mandar mensagem, tá bom? E se precisar também, eu dou aula particular, tá, Gerson? Também dou aula particular. Você pode falar direto com os índios da reserva Tupi? Não entendi o que você quis dizer. Aqui está Socorro Moura. O que que você quis dizer se eu posso falar direto com os índios da reserva Tupi? Tipo, me explica melhor, por favor. Bom, deixa eu tomar meu café, né? Muito bom, gente. Estamos. Nosso pico, 16, 17 pessoas participando. Isso é muito bom, né? Mandem sugestões. O que, que vocês querem que a gente faça antes de fechar. Acho que 11 horas fechamos. Tem 14 minutinhos para a gente fechar a aula, né? A gente fecha às 11 horas. Você disse eu consigo visitar, né? Então, aqui no Brasil eu não fui ainda. Em nenhuma reserva. Aqui próximo da onde eu moro, tem um lugar aqui que chama Jaraguá, né? Dizem que tem, na verdade, tem uma aldeia Guarani aqui, né? Que inclusive fala o nosso Guarani, né? E eu queria muito visitar, mas eu não sei como que funciona. Eu nunca fui, né? E por enquanto também eu estou, né? Ainda teve um dia que eu recebi uma mensagem de um pessoal que tem podcast, queria que eu participasse e tudo mais, né? Só que aí era na época da pandemia ainda aí parou, não veio mais, né? E com esse pessoal eu ia fazer uma forma de entrar lá e fazer, por exemplo, um documentário, alguma coisa assim que eu tenho vontade, né? De ir lá, tipo, entrevistar, conversar, fazer um documentário e fazer uma matéria pra gente também trabalhar e ver como que é a vivência deles e conhecer mais um pouco, né? Aqui no meu estado tem reserva, só não consigo entender, eles falam muito rápido. Isso é verdade, eles vão falar rápido igual a gente, né? Não é que fala rápido, é que a gente não tem o costume, né, de ouvir. Por exemplo, se você pensar, como eu falo três línguas, então eu consigo pensar de uma outra língua, tipo, consigo pensar sendo um estrangeiro ouvindo a pessoa falar português. Por exemplo, tipo, se eu fosse aprender a falar, por exemplo, né? Por exemplo, até eu falar rápido, por exemplo, né? Digamos assim, é, vai demorar, né? Então, parece que é rápido, mas na verdade é o comum que a gente fala, né? É, tipo, a gente que fala português, para quem é estrangeiro, a gente também fala muito rápido, né? Tipo assim. Mas é bacana. E você é de que estado mesmo, Socorro? Professor Júlio, poderia ler histórias infantis em Guarani para acostumarmos com a pronúncia? Opa, deixa eu até procurar uma aqui para nós, uma história infantil. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui na internet, né? Depois vocês correm lá ver um videozinho que eu acabei de postar aqui acabou de postar agora às 10h30, né? Aí vocês dão uma olhadinha lá também. E deixa eu tentar achar aqui uma história em Guarani e vou ler direto para nós, né?
Tô vendo aqui se eu acho alguma coisa aqui interessante, né? Vamos ver se eles deixam eu copiar aqui. Achei algumas poesias aqui. Eu vou achar aqui histórias infantis em Guarani, né? Fábula infantil em Guarani. Deixa eu ver aqui. É bem difícil de achar, mas vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui em Guarani. Procurando aqui, ver se eu acho alguma coisa aqui em Guarani. Achei um negócio bem bacana aqui, ó. Vou baixar ele. É uma historinha legal, inclusive do Curupi, né? Tudo mais. Só ver se dá pra salvar esta imagem aqui. Inclusive dá pra mim entrar direto aqui, né? Aqui, procurando aqui. Guarani, né? Em Guarani. Só ver se tem alguma legal aqui. Deixa eu ver se isso aqui é legal. Não dá pra ver nada. Aqui, ó. Au, au. Vamos ver se esse au, au aqui tá legal. Esse aqui acho que dá pra ver. Deixa eu carregar. Carregou uma aqui. Só para compartilhar com vocês a tela aqui, né? Eu vou deixar aqui. Deixa eu fazer a transição. Tá aqui, ó. Muito bem, vamos treinar o nosso Guarani aqui agora, né? Vamos ver como é que eu tô de leitura. Eu tô falando de leitura, leitura, mas se eu errar um pouquinho, vocês desculpem aí também, tá? E meu café acabou esfriando aqui. Digo histórias infantis porque o vocabulário infantil é básico e muito bom, né? Sou filha de Paraguaia, venho estudando por conta para poder praticar com ela e minha tia. Sempre que posso vejo seus vídeos, sou iniciante. Que legal. Essa live vai ficar gravada assim, Raquel, né? E muito bem, vamos lá então. Vamos ver aqui o que podemos ler nesta aqui. Vamos ler a primeira aqui. Curupi, gente, é uma história muito famosa lá no Paraguai, né? Não sei se aqui no Brasil é também, né? Então, Curupi, vamos ler, né? Curupi haepete incaria icarape, oikova asajepe kaaguire kanihame. Oikoje ohapera no mitakunya semba asajerei hogagui. Sapu ante mitakunya tena kunya tainho de juhura mokurupin dive tuixeiterei onyomundu e orrechavo. Caria icarapé retera guerra ipire aipire cabarapava andaipori kunya onyanise ymba orrechavo kuimba'e vaiete. Tuixapy'a tytýpe okañyse hesa renondégui Kurupi ojura nekatuete ha ogueraha ka'aguýpe. Hesakãhápe kapi'ipe hovyũ ha hyakuãvureíva ári. Orairõ ombotarová térã ojuka peve. Nossa, eu não sabia que era tão forte assim, não. Bom, deu pra ver então mais ou menos a leitura, né? Vou ler mais devagar, né? Curupi haepete icarapé, quer dizer, Curupi é um moço baixo, um moço baixinho. Oikova asajepe kaaguire kanihame. Oikova asajepe kaaguire kanihame. Quer dizer, que anda durante asajepe, quer dizer, a sesta, né? Ou durante o dia, no meio do mato, escondido, né? Ou na floresta, escondido.
Oikoje o hapera aro mitakunya o senva asadirei hogagui. Oikoje o hapera aro mitakunya o senva asadirei hogagui, né? Então disse que fica esperando pelo caminho, tipo, fica na emboscada, emboscando, né? As meninas, mitakunya quer dizer moça, menina, né? Que sai a sadirei, quer dizer, que sai a bater perna à toa durante o meio-dia, né? Tipo, durante o dia, né? Que sai bater perna por lá, tipo, sai andar, né? Sai passear durante o dia, ele fica esperando, né? Aí fala, sapu ante mitakunya terakunyatain o juhura mokurupindie o jejuhura mokurupindie tuishaiterei onimundui o rechavo, né? Sabe, ante quer dizer quando a menina ou a moça se encontrar com um curupi, quando ela se encontra com um curupi, com essa espécie, né, ela se assusta, ela leva um susto enorme, né? Carapé, reteraguerra, ipiré, Havarapava, Daiporikunha, Onhanicenva, Orechavo, Cuimba, Evaiete, né? Então falou assim que Carapé, quer dizer, Reteragué, quer dizer, ele é todo peludo, o corpo dele é cheio de pelo e a pele dele é tudo, tipo, como é que fala? Tudo enrugada, como se fosse aquele tipo de sapo, né? É tudo, eu não sei como é que é a pele do sapo, não é enrugado que fala, né? O Rechavo Evaiete, né? E dizem que não existe nenhuma moça que não, nenhuma mulher, né, que não queira correr, que não queira fugir, né? Quando se encontrar, quando vê um homem tão feio desse, né? É a história aqui, né? Tuixapu atutupe o canhucé. Ressare non degui. Tuixá, ó, tuixapu atutupe o canhucé ressare non degui. Quer dizer, com o coração quase saindo pela boca, ela quer se esconder diante dele, que é tipo sumir da presença dele, sumir da vista dele, né? Ressare non degui quer dizer da vista dele, né? Curupi odiurane catueterra alguerahaka agui ressacarrape. Curupi odiurane catuete, quer dizer, ele vai laçar, vai pegar ela. Se ele se encontrar com ela, com certeza ele vai, tipo, sequestrá-la, né? Ou raptá-la, né? E levar no meio do mato num lugar, tipo, que é mais claro ou num lugar mais aberto, né? Capi ipe unha aquabureiva ari. Quer dizer, onde capi quer dizer capim, né? Pasto. Capi ipe, então, o capinho, tipo, não seria aquele mato grande, seria aquele gramado, né? Num gramado verde e que tem um cheiro bom, né? Aquabureiva, né? Que tem um cheiro, que exala um cheiro bom. Orairon, Ombotarová, Tera Ojucapv. E aí fala assim, vai brigar com ela, né? Vai, tipo, torturá-la para deixá-la doida ou até matá-la, né? Seria essa historinha do Curupi, né? Temos isso aqui também do Aoao, né? Isso aqui eu lembro da época da minha infância, tinha 8 anos de idade, a gente lia essas histórias na escola, né? Muito legal. Então, o que que vocês acharam do som do Guarani? Deixa eu ler aqui um pouquinho dos comentários, né? Que estão falando. Vou procurar você. É 10. A lenda do Curupira é bem conhecida no Brasil. Aqui no Brasil falam Curupira, né? Tá vendo? Muda só o Urá, né? Bom, 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 bom. Gente, muito obrigado por todos vocês estarem aqui na live, tá? Por estar aqui ajudando, tá? E por estar aqui também participando com a gente. Daqui a pouco eu já fecho a live, né? Vou ler isso aqui e a gente fecha, tá bom? Aqui no caso, eu vou ler bem rapidinho para inclusive treinar o meu Guarani, né? Aoao hae avei tau hakeranamembu. Hae onyangareko renyo ipona hangwa opamba e oiva koiari. Oguereko avei ipoguipe ubutuquera opaixaguá. Comumbaba aí onyemunha... que é? Onyemunha o quê? ETVI? Ixi, não entendi o que ele quis dizer aqui. Deve ser uma linguagem mais pura do Guarani. Onyemunha, vai onyemunha TVI, raupeixa, retaquere, oiko, cureka, aguixa, odia apuqueri, oikundaha, uminyunha, kaaguire. O mil ipora,
Na Hendai Mamove. Shugiquera Handai Quaitui. Nossa, aqui tá. Escreveram errado aqui. Handai Katui Kove. Água Pupe. Olha, escreveram errado aqui. Ndai Katui, tá? Oi, Kove Água Pupe. Reinte Uiranakana é o Dijupi. Onye Kanyusegui. Shugiquera. Aoao. Oitune Katuete Upe Uiragui. Oye, Eniko Pindore Rejupino Anho 80 do Japão Derehemba Ebe, né? Esses daqui são fábulas, né? Keraná, Tau e Keraná, tipo, foram amaldiçoados pela Araçu, né? Tem uma história assim falada do Araçu, e eles tiveram 7 filhos, né? Um dos filhos deles foi o Tedio de Aguá, né? O Tedio de Aguá que tem 7 cabeças, né? Que é o lagarto cachorro, né? Tem 7 cabeças de cachorro. E tem esse Aoao, que é, na verdade, uma espécie de um porco, né? Que ele fala que ele cuida aqui fala assim, né? Aoha Eavi, Tauha Keranamembu, né? Que é filho de Tau e Keraná, que foi amaldiçoado pela deusa Araçu. Acho que é Araçu o nome. Eu Nhangareko, Renhoi Porahangua, o Pamba Eon, Iva Koiwi Ari, né? Ele cuida, né? Ele tem o cuidado de que tudo seja, tipo, produzido, seja dê fruto, né? Que dê bom fruto, que seja bom, né? Que produza boas coisas em cima da terra, né? O Guarecoave aí, Ipoguipe, Ubipiquera ao Paixaguá. Tem também em seu poder, né? Quando fala Ipoguipe, né? Debaixo das suas mãos ou em seu poder, né? É, Ubituquera. Ubitu, gente, quer dizer montanhas, né? Quer dizer montanhas. Montanhas seria os morros, né? As montanhas, ou Paixaguá, todas, né? O Paixaguá quer dizer todas. Como um babaí, Onyemunhá é TVI. Eu acho que a Onyemunhá é Terei, seria aqui, né? Então, quer dizer, esse animal feio se reproduz demais, né? Se reproduz muito. Onyemunhá quer dizer se reproduzir, né? Nhemunhá é reprodução. Então, Onyemunhá se reproduz muito, né? Ao peixe arretaquere oikokureka aguixa. Ojoapuquere oikundaha ominyun haka. Então eu falei, por isso eles andam como os javalis, sabe os porcos do mato que andam em bando? Tipo, eles andam assim também, essa lenda, esse Aoao, né? E andam fuçando o mato, Kaagui, quer dizer, floresta, campo e todo lugar, né? O Miubipora na Hendai Mamove Shugiquera, Handai Katuya e Kovepu Água Puba, quer dizer, as pessoas, né? Ubipora, gente, Ubi quer dizer terra e Pora é fantasma. Então, Ubipora quer dizer fantasmas das terras, que é ser humano. Na Hendai quer dizer não consegue, ficam inquietos, né? Não conseguem se instalar em nenhum lugar por causa deles, né? E também não conseguem viver em paz. Aguapu quer dizer paz, né? Aguapupe em paz. Reinte Uiracane o Dijupi, quer dizer, se você se encontrar com ele, não adianta você subir numa árvore. Não adianta subir na árvore para se proteger dele. Onyekanhusegui Shugiquera, né? Não adianta você subir numa árvore para poder se esconder dele. Aoao itune katuete peuiragui. Quer dizer, o Aoao com certeza vai te derrubar, né, dessa árvore, né? Oye, eniko pindore herejupino anho 80 je. No Japão ainda rembaebe, né? No Japão ainda rembaebe. Vocês sabem o que é pindó? Eu não sei se já ouviram falar. Pindó é tipo o coco, né? O coquinho, acho que fala. É uma espécie de coco, né? É tipo uma palmeira alta, né? Aqui, inclusive, dá pra ver a imagem bem borrada, mas dá pra ver, né? Que seria o pindó, né? Então, tá aqui a imagem, né? Acho que dá pra ver aqui agora. E na verdade, deixa eu tentar achar a fruta do pindó aqui pra nós. A fruta do pindó. Tentar achar aqui. Tá carregando aqui, eu acho que dá pra ver mais ou menos aqui, ó. O pindó seria isso aqui, ó, tá vendo? É tipo um coquinho e ele tem um pé bem alto, né, na verdade. Olha o pé dele aqui, deixa eu colocar aqui do lado.
Pindó seria isso. Então eles falam que se você subir unicamente num pé de pindó, que tipo seria isso aqui, né? Esse aqui é a fruta dele, né? E aqui é o pindó, tá vendo? Assim, ó, se você subir unicamente num pé disso aqui que você consegue se salvar deste ao. O que é Chuguiquera? Chuguiquera é deles, tá, Joey? Quando eu falo Chugui, né, é dele e Quera é o plural. Então, Chuguiquera, deles. Perfeito? Gente, eu acho que é isso, né? Eu vou encerrar aqui a nossa live, que já ficamos bastante tempo, já estamos aqui finalizando, né? E feliz por mais esta participação. Aitreí y me llegué Jagüero ñon die, Aitreí y me llegué Jagüero ñon die, ya participa Jagüere coaco clássipe, ya participa Jagüere coaco Nimo Marandure, vamos dizer assim, com Nimo Marandure, Haipotá, P, Nimo Marandu Guaranime, Penhe Guaranime, Penhe Ponabe, Ara, Arare Guaranime. A Opamba é Beicoteme, Pedierure Cheve. Eu quis dizer, tudo que vocês precisam, não hesitem em pedir para mim, tá? Tudo que vocês tiverem necessidade de aprendizado, de alguma coisa, é só pedir para mim, que assim vamos atendê-lo. Peixe a atendida. E acabou de sair um vídeo às 10h30 que eu postei. Se vocês puderem assistir depois, deixar os comentários de vocês, prestigiar lá também o vídeo, eu vou agradecer. Esse vídeo já está em português. Os outros eu fiz em espanhol, esse está em português. Rapaz, Shalomita, Nyamuhuako, Arabenhan de Live, Hadjotopata, se Deus quiere, se fala no Paraguai, quer dizer, se Deus quiser, né? Domingo eu nem vou fazer nada por causa da eleição, essas coisas vai estar, né? Não sei se muitas pessoas vão querer assistir, mas de repente eu faço alguma coisa. E na segunda-feira, Aracoime Jadioshadita. PB. Valeu, fui, tchau. Fiquem com Deus, boa noite, bom final de semana a todos. Aproveitem este aprendizado e fiquem com Deus. E bom voto no domingo, hein? Thank you.